Neste momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, queremos louvar e exaltar a Santíssima Majestade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Prezados irmãos, pessoas amigas, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, gostaríamos de compartilhar a santa mensagem da Palavra de Deus. E para isto, gostaríamos de ler um texto da Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. E nos diz assim a Palavra de Deus: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Amados irmãos, gostaríamos de dar um tema a esta mensagem: o arrebatamento e a angústia a qual ficará a terra para as pessoas que não irão participar do arrebatamento. E como fazer para participar do arrebatamento? A Bíblia diz que todas as pessoas na terra que se arrependeram de seus pecados, aceitaram o Evangelho do Filho de Deus, aceitaram a Jesus como Salvador, seus nomes estão escritos no livro da vida no céu, e no dia do arrebatamento, estas pessoas em todo o mundo irão ouvir o toque das trombetas de Deus e irão desaparecer do planeta Terra. Este é o único modelo que existe no planeta Terra para todas as pessoas que hão de desaparecer. Este texto da Palavra de Deus que lemos, que traz estas indicações, está na referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. Ele disse: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Quando Jesus estava pregando o Evangelho na terra, salvando almas, libertando os cativos e oprimidos do diabo, ele prometeu estas palavras no Evangelho de João, que ele voltaria para levar a sua igreja. Ao passar quase 2000 anos, a evolução do mundo se multiplicou extraordinariamente. Não se pode dizer que haja ainda na Terra algum continente nos quais não existem pessoas. Porque quando Deus Pai Todo-Poderoso criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, e criou os seres humanos e disse: crescei e multiplicai, e depois do dilúvio ele tornou a dizer: crescei e multiplicai na terra, aumentai a terra. Este poder soberano de Deus, que operou e está operando em toda a população mundial, está chegando ao clímax do grande e glorioso momento daquilo que estamos anunciando. Todos os continentes da terra já estão cheios de pessoas. Este Evangelho, que anuncia a salvação de Deus, ele já tem quebrado barreiras por milhares e milhares de anos, centenas e centenas de anos, e está nos nossos dias dizendo
que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós sabemos que depois de grandes eventos bíblicos que já ocorreu no mundo, o dilúvio, a morte e a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o arrebatamento da igreja será globalmente em todo o mundo, em todo o planeta Terra. Isto será uma coisa ímpar na Terra. Nunca, em magnitude global de todo o planeta, aconteceu isso. E nunca mais acontecerá isto outra vez. Já houve, na história bíblica, partes e fatos isolados de que houve pessoas que foram arrebatadas. Enoque foi arrebatado, o profeta Elias, ele foi arrebatado. Alguns de seus episódios, alguém chegou até a dizer, quando ele disse que fosse anunciar ao rei Acabe, e aquele alguém disse, não, meu senhor, eu não vou isto não, porque vai que eu vou, falo ao rei Acabe, quando eu chego aqui, o Espírito do Senhor pode ter tirado daqui e colocado em outro lugar, e eu serei como um mentiroso, eu perderei minha vida. Aí foi que o homem de Deus, o profeta Elias, jurou em nome do Senhor que ele não iria desaparecer. Houve também o arrebatamento de Filipe, ali na história de Atos dos Apóstolos. Então, estas questões de arrebatamento, elas já estão na Bíblia. Mas este grande, glorioso, fantástico, extraordinário, este soberano arrebatamento da igreja, ele será globalmente em todo o planeta, em todos os continentes do mundo. Bilhões de pessoas no mundo irão desaparecer. Isto dentro da perspectiva daquelas pessoas que já se dizem que são de Deus e que aceitaram Jesus como Salvador e que estão vivendo em santidade, justiça e verdade. Naquele dia, o arrebatamento não vai pegar eles de surpresa. Eles irão desaparecer. A Bíblia diz que será como o piscar de um olho. Você fecha o olho, abre o olho e não existirá mais aqui na terra, porque já foi as nuvens ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E a Bíblia diz que aí estaremos para sempre com o Senhor. Será glorioso, será fantástico, será extraordinário. Vale a pena, pessoas amigas, você que ainda não se encontrou com Jesus, entregar a sua vida nas suas mãos, para que este dia, este momento também possa ser oferecido a você. Hoje, você tem que tomar uma decisão. Você tem que ouvir o Evangelho, crer no Filho de Deus, que Ele é o único Salvador da humanidade, Ele é o único ser no universo e na terra que pode dar a vida eterna ao ser humano, que pode livrá-lo do fogo do inferno e dar a vida eterna. Você tem que fazer isto hoje, agora. Arrependa de seus pecados, mude de vida em qualquer lugar que você esteja e aceite o Filho de Deus e seja feliz para sempre. Porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, Mateus 24, versículo 38, assim também vai ser nestes dias do arrebatamento. O arrebatamento, ele pode acontecer de qual forma, em quais perspectivas este grande evento vai encontrar os seres humanos, vai encontrar a Terra. Não adianta querermos inventar algo. As únicas informações que temos são as quais estão registradas na palavra de Deus. Ninguém sabe o dia e nem sabe a hora e nem o momento.
mas pela expectativa das coisas que já ocorreram, estão ocorrendo neste exato momento em todo o planeta Terra, nos traz indicações biblicamente soberanas de que este grande dia pode explodir a qualquer momento, nos dias atuais em que nós estamos vivendo agora. Isto pode acontecer. Isto pode acontecer em grandes eventos mundiais, em Copas do Mundo de futebol. Pode acontecer em grandes Olimpíadas esportivas, porque hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo da seguinte maneira. As coisas, elas estão calmas por alguns instantes. De repente, surgem grandes eventos no mundo, grandes novidades, onde todo mundo fica sabendo, principalmente pelos meios da comunicação. Isto pode acontecer quando todo mundo estiver olhando numa direção que não seja Deus, a qual é exatamente as coisas que milhares e milhares de pessoas estão fazendo agora. Estão olhando, estão caminhando numa direção que não lhes trará nenhum benefício eterno, porque a cada dia que se passa, estão indo numa direção a qual não é a pessoa de Deus, não é a pessoa de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eles estão indo numa direção errada, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho do Filho de Deus está dizendo a todas as pessoas da terra que se arrependam. O Evangelho de Deus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o eterno nome de Deus. Ele virá, o arrebatamento virá, numa hora em que ninguém espera. Ele virá como ladrão. Estas são as recomendações que temos na Bíblia. O dia do arrebatamento virá como ladrão. Ele pode vir de noite, durante a noite, ele pode vir de dia, pela manhã, durante a tarde, no finalzinho da tarde. O arrebatamento vai pegar a humanidade como ladrão. O arrebatamento só não vai pegar desapercebido aquelas pessoas que estão preparadas, que vivem preparadas para ele. E estas pessoas são aquelas que estão atentas, olhando na palavra de Deus, se arrependendo a cada dia, ajustando a sua vida com Deus, ajustando a sua vida na palavra, na verdade, pedindo misericórdia a Deus, se enchendo do Espírito Santo, porque é o soberano Espírito do Senhor que vai levar a igreja ao céu. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2 e versículo 15. Milhares de pessoas no mundo não irão participar do arrebatamento. Ora, mas por que tais pessoas não irão participar do arrebatamento? Porque as pessoas, elas amam o mundo, e o texto que lemos diz: não ameis o mundo. Mas as pessoas, elas amam o mundo. Elas amam as vaidades. Elas amam os prazeres desta vida, desta carne. Hoje, em grande escala, você pode observar se nas grandes comunidades do mundo as pessoas estão se amando a si mesmas. Às vezes você olha dentro de uma igreja onde as pessoas estão pedindo misericórdia, clamando ao Senhor, tem pouca gente. Mas você olha dentro das academias de ginásticas, beleza, dentro da estética que os seres humanos fazem para endeusar a carne, a sua própria pessoa física, está cheia, lotada. As pessoas estão trabalhando pela sua beleza física, pela sua carne. Não é somente naquele propósito da educação física para a saúde do seu próprio corpo, porque é um dever das pessoas. Não, elas estão exagerando.
é para o embelezamento da carne física, que isto está motivado dentro de uma concupiscência mundana, diabólica, do diabo, do inferno. As pessoas não se controlam, querem ficar bonitas, querem ficar donas da situação, mandar em toda as perspectivas desta vida. Mas a palavra de Deus está dizendo para que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nesta pessoa. E por tais razões, as pessoas que estão fazendo isto não irão participar do arrebatamento naquele grande dia. As pessoas devem amar a Deus, mas as pessoas estão amando ao mundo, amando a vaidade, as redes sociais, a internet, estão amando estas coisas mais do que a palavra de Deus. Estão amando estas coisas mais do que os cultos de adoração a Deus, o qual pertence toda a glória da humanidade, porque toda a humanidade é criada pelo poder de Deus, pelas mãos soberanas de Deus. Ele só deve ser adorado e ter toda a reverência que a terra puder lhe oferecer. Mas as pessoas estão amando o mundo, a carne, a própria vida. E a nossa vida está nas mãos dele. E se nós amarmos outra coisa mais do que ele, estamos pecando, porque a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. A questão em si, muitas das vezes, não é você ter os determinados objetos, as situações nas quais nós já nos encontramos, mas é pelo fato de que amamos mais estas coisas do que o próprio Deus, e nisto cometemos o pior erro da nossa vida, porque isso vai testificar contra nós, porque nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas existentes na terra. Nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que os nossos próprios pais que nos geraram, mais do que as nossas próprias mães, mais do que os nossos próprios filhos, mais do que as riquezas, os bens materiais, as propriedades, carros, etc, etc, etc. Muitos de nós estamos vivendo como se isso não fosse acontecer, mas a Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiar é estar de prontidão, é não cochilar acordado, é estar de olhos abertos e bem apercebido de todas as situações, olhando em toda direção de onde é que está vindo os ladrões, os acontecimentos, e vigiar nesse sentido de que este grande dia está caindo sobre nós, o grande dia do arrebatamento. É até mesmo dormindo nós devemos vigiar. Vigiar é entregar a alma a Ele antes de dormir e confiar. Porque se o arrebatamento vier de noite, Ele não vai nos deixar, porque confiamos e entregamos a nossa alma nas mãos dEle. O arrebatamento ele pode acontecer de noite. Ele vai nos levar, porque sabemos que, embora o arrebatamento aconteça num determinado continente no mundo de dia, num outro lugar do mundo vai estar de noite. O arrebatamento vai acontecer, independente seja durante o dia ou a noite, isto vai acontecer. Isto aconteceu comigo, mesmo que estou falando. Eu, novo de crente, durante uma certa madrugada, com um forte trovão, eu acordei e faltou energia elétrica. E eu pensei comigo, eita, o arrebatamento aconteceu, e eu fiquei. E na escuridão da noite, chovendo, relampejando, tudo escuro, e aquele forte trovão, acordei ali assustado.
E imediatamente eu fui ver se a minha mãe tinha sumido. E eu saí durante a noite, segurando nas paredes, até que cheguei próximo, onde minha mãe estava dormindo, e falei: mãe, mãe! E ela disse: o que é, menino? Vai te deitar. E eu disse: está bom, mamãe, eu já vou. Ora, eu estava disfarçando, tremendo de medo, pensando que o arrebatamento tinha acontecido e eu tinha ficado. Isto é o que vai acontecer na humanidade, neste planeta. Isto é o que vai acontecer e esse dia está chegando. Porque a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Mateus 24, versículo 40. Um casal vai dormir e ao amanhecer a mulher sumiu e o marido ficou. Ele pode até dizer: eita, minha mulher me traiu e foi embora com outro homem. Ela foi embora com Deus. Deus levou para a sua glória, porque ela estava preparada, vivendo uma vida de santidade, submissão e obediência a Deus. E você ficou para encarar a grande tribulação que vai cair sobre a terra. Muitas mães vão deixar seus filhos nas escolas, nas creches, e eles nunca mais voltarão, porque o arrebatamento levou eles. Como será angustiante ver seus maridos, suas esposas, seus filhos irem trabalhar e nunca mais voltar. Não se pode dizer que este dia está longe. Não se pode dizer, mas este dia está perto. Está muito perto e ele pode acontecer a qualquer momento. Amados irmãos e pessoas amigas, o arrebatamento será de alegrias indizíveis para quem subir, e será de tristezas absolutas para quem ficar. A Bíblia diz a história das 10 virgens. O arrebatamento vai levar 5 prudentes, porque elas têm azeite. Essa história está em Mateus 25, versículos 10. As 10 virgens, 5 eram prudentes. As loucas, elas não se preocupavam com azeite, que simboliza o Espírito Santo nos dias de hoje. E a Bíblia diz que elas se levantaram e as loucas perceberam que não tinham azeite e pediram emprestado. Só que elas ouviram um não como respostas, porque para subir no arrebatamento, naquele dia, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E é exatamente o que as pessoas hoje não estão fazendo. E esta palavra é específica para aqueles os quais já se dizem de Deus, não estão buscando se encher mais e mais do Espírito Santo, da palavra de Deus. Mas quem subirá no arrebatamento? A Bíblia diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Salmos 24, versículos 3 e 4. A vaidade tem sido um grande tropeço para a humanidade, para uma vida de santificação daqueles que já são de Deus. A Bíblia diz: de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. A vaidade humana,
ela tem tirado o caminho estreito de muitos cristãos. A Bíblia diz que tudo passa, somente a palavra de Deus e a tua alma serão eternos. Os limpos de coração, os que têm um bom testemunho diante de Deus e da sociedade, também subirão naquele grande dia. A Bíblia diz que os pacíficos subirão no arrebatamento, porque está escrito: segui a paz com todos e a santificação. A Bíblia diz que os pacíficos subirão no arrebatamento, porque está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e versículo 14. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A melhor maneira de se santificar é cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Porque verdade, justiça, santidade e obediência a Deus são qualificações que indicam que tais pessoas vão ouvir o toque das trombetas, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos com eles ao encontro do Senhor nos ares, direto para o tribunal de Cristo, receber suas recompensas, seus galardões, aqueles que trabalharam pelo Evangelho na terra, e depois a grande ceia das bodas do Cordeiro, os 7 anos, segundo nos diz a história da palavra de Deus. O casamento da noiva do Cordeiro. Aleluia, glória ao grande nome de Jesus, nosso Senhor. Aí, meus amados irmãos, é só alegria para todo o sempre. Amém. Aleluia, glória ao grande nome de Jesus. Depois do arrebatamento, trevas, angústias, terrores, os poderes dos céus e os alicerces do inferno serão abalados pelo poder de Deus. Em toda a terra haverá trevas. A Bíblia diz que o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Apocalipse 8, versículo 12. Nunca mais a terra será a mesma até Jesus voltar com a sua igreja, com muito poder e glória. Nunca mais se observará aquele lindo dia ensolarado, esse que nós vemos nos dias de hoje. Muitas das vezes vemos um sol abençoado, um dia lindo, e não temos uma iniciativa nem de levantar a mão ao céu e agradecer a Deus por este dia. Pois é, nestes dias nunca mais se observará isto.
Não haverá mais aquele lindo dia ensolarado, aquele porzinho do sol, às 5 para as 6 horas, até escurecer. Não haverá mais estas coisas. Aquele lindo pôr do sol, não haverá mais estas coisas. É só trevas, angústia, tristeza e desespero. Estas coisinhas boas, maravilhosas que vemos hoje, tudo isto no arrebatamento vai cessar. A Bíblia diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8 e versículo 10. Acredita-se que as águas serão envenenadas. Haverá escassez de água e de alimento na terra para a humanidade. Haverá uma carestia tão grande na terra em que milhares de pessoas irão morrer de fome. Não irá mais chover durante todo o grande período da tribulação, porque perspectivamente dentro da Bíblia, da palavra de Deus, não traz nenhuma indicativa de que haverá chuva neste tempo. Porque é o momento da angústia, porque é o momento de que as pessoas irão sentir na carne, nos ossos, no sangue, em seu corpo, o quanto desprezaram o Todo-Poderoso Deus e não aceitaram a pessoa bendita de seu Filho, que deu a sua vida para libertá-los deste dia. Pois bem, neste dia, eles irão saber o terrível mal que fizeram ao Todo-Poderoso Deus. E a Bíblia diz que o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8 e versículo 8. Um grande meteoro cairá no mar, que causará muitas mortes na terra. Cada praga que cair na terra será uma pior que a outra. Não há esperança. É a ira de Deus sobre a humanidade dos que não quiseram o Filho de Deus como Salvador. Não quiseram o Filho de Deus como Salvador. É o que os profetas menores dizem. Todo-Poderoso falou: ainda uma vez abalarei os céus e a terra. E aí, esta palavra se cumpre na grande tribulação, nos respectivos acontecimentos da grande tribulação, isto se cumpre. Todo-Poderoso Deus vai abalar os céus, legiões e legiões infernais de demônios, os poderes do inferno, os alicerces do inferno, Todo-Poderoso vai abalar, soltar milhares e milhares de demônios do inferno, vai lançar na terra. Estes demônios que nos diz a Bíblia diz que na época, quando ainda eles não eram demônios, porque a Bíblia diz que Deus criou os anjos superiores aos demônios. Os anjos são maiores que os seres humanos, são maiores em força e em poder. Pois é, eles serão soltos do inferno para atormentar aos seres humanos que estão na terra. É nesta mesma grande tribulação que os seres humanos estão enfrentando que a Bíblia diz que os seres humanos irão procurar a morte e a morte vai fugir deles, porque é tão somente para que eles sintam o quanto eles são culpados por terem desprezado o Filho de Deus como Salvador pessoal de suas almas.
Convém que a humanidade se arrependa. Convém que a humanidade creia no Filho de Deus agora, enquanto tem a oportunidade. Convém que a humanidade receba o Filho de Deus neste exato momento e viva em santidade, em justiça e em verdade, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Depois do arrebatamento, a Bíblia diz: para estes 144 mil, eles têm garantia de salvação absolutas dada por Deus na grande tribulação, pois eles foram selados com o Espírito do Senhor. Pois a Bíblia diz: e ouvi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7 e versículo 4. Estes 144 mil é exatamente aqueles os quais nos arriscamos dizer que somente eles têm garantia absolutas de Deus de que irão se salvar para a vida eterna. E os outros mortais têm uma possibilidade muito remota de salvação, se suportarem todos os tipos indescritíveis de tortura por amor a Deus e a Cristo e não negar o seu nome, e serem mortos da forma que o carrasco determinar. Aí pode-se dizer que foi salvo. Porque a Bíblia também diz para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13 e versículo 17. Assim como Deus assinalou os 144 mil de todas as tribos do filho de Israel, Satanás também vai implantar o sinal da besta como regras absolutas para todas as pessoas que estão na terra enfrentando a grande tribulação. E a Bíblia diz que aqueles que tiverem o sinal da besta já são de Satanás, não irão mais pertencer a Deus por toda infinita eternidade. Como poderá as pessoas comprarem ou venderem se não tiverem a marca da besta naquela época? E a Bíblia diz que quem tiver a marca já é de Satanás. Como poderá os seres humanos, naquela ocasião em que seus filhos lhe pedirem um pão, um copo com água, e uma grande carestia assolando a humanidade? E a Bíblia diz que naquela época não se deve danificar o trigo, nem o azeite, que isto simboliza uma fome terrível na terra, pois não há mais chuva, não há plantações, só terrores, acontecimentos estranhos, coisas assombrosas na terra. Quem vai se lembrar de plantar o alimento o qual os seres humanos precisam? Como poderá as pessoas escaparem da grande tribulação? A Bíblia diz: então vi uns tronos e outros que se assentaram sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte,
nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Meus irmãos, nesta ocasião, nesta passagem, fica claro e evidente que na grande tribulação só foram salvas as pessoas que perderam a vida, perderam a cabeça, literalmente, por amor a Deus, e não adoraram a besta e não receberam o sinal da besta. Algumas pessoas estão dizendo por aí como se viver depois do arrebatamento. Ora, meus irmãos, não se engane. O projeto de toda esta situação foi arquitetado por um ser infinitamente bendito, criador de todo o universo. Foi por Deus. Não há escapatória. Não há como escapar de terríveis coisas que irão acontecer para quem viver ali dentro daquela situação. Todas as situações já estão arquitetadas por uma mente soberana do Criador. Não há como escapar, em hipótese nenhuma. Porque se você arriscar a querer enfrentar isso, você já está cometendo 2 grandes erros. Primeiro, porque você não está aceitando a salvação agora na sua vida, não quer se arrepender de seus pecados. Crendo que poderá ter ainda uma possibilidade de salvação depois do arrebatamento, isso se torna 2 maldades grandes na vida de qualquer pessoa. Porque com todos os acontecimentos que está acontecendo dentro da grande tribulação, e hoje, nos dias atuais, a salvação de Deus é oferecida de graça e você despreza, significa dizer que tal pessoa já está fazendo 2 maldades agora. Algumas pessoas estão aí dizendo como viver na terra depois do arrebatamento. Mas esta é a realidade que a palavra de Deus diz. A pessoa, ela tem que suportar todos os tipos de tortura até morrer para poder ser salva. Não é que a pessoa vai estar suportando, vamos assimilar aqui algumas situações. Uma pessoa nos grandes níveis de tortura. O carrasco vai e lhe corta um dedo. Nega Jesus? Não, não nego Jesus. Corta o outro dedo. Nega Jesus? Não, não nego a Jesus. Corta-lhe o braço. Nega Jesus? Não, não. Fura-se um dos olhos. Enfia um espeto de ferro dentro da órbita do olho, a ponto de sair pelo crânio da cabeça do outro lado, e você ali, vivo, vendo, ouvindo e sentindo na carne, porque é tortura absoluta. Nega Jesus que eu não vou furar o outro olho. E você ainda vai ter a resistência de estar dizendo, não, eu não nego. Aí ele fura o outro olho até sair. E você ainda não morreu, seu espírito ainda está dentro de você. Aí ele ainda vai lhe torturar mais, porque o que interessa para ele é você negar. E uma vez que você negar, você já vai direto para o fogo do inferno, porque negou o Filho de Deus. Quem é que pode suportar tais níveis de tortura que vai acontecer naquela época? Ninguém se engane, meus irmãos e pessoas amigas, ninguém se engane. Felicidade eterna é só para quem subir no arrebatamento. Não há outro meio mais maravilhoso, especial, específico e santo de ser salvo, senão as pessoas que vão participar do arrebatamento. E isso deve ser feito agora, em vida, você, vivo,
ouve o Evangelho, crê no Filho de Deus, arrepende de seus pecados, aceita Ele como Salvador pessoal de sua alma e de agora em diante passa a viver em santidade, em obediência à palavra de Deus. E naquele grande dia você vai sumir, desaparecer no arrebatamento. Deus vai lhe livrar das grandes tribulações que cairá na terra. Ninguém se engane, meus irmãos, ninguém se engane. Felicidade eterna é só para quem subir. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 17. Estou entrando na conclusão. Meus irmãos, pessoas amigas, em nome de Jesus Cristo, eu quero chamar a sua atenção e lhe dizer, em nome de Jesus, que é melhor você agora, nos dias de hoje, nos dias atuais em que você está vivendo, lançar toda a expectativa, todo o empenho da sua vida no arrebatamento e se tornar uma pessoa participante do arrebatamento, do que você acreditar nas possibilidades de salvação depois do arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, arrependa de seus pecados. Mude a história da sua vida. Porque, em primeiro lugar, quem muda a história da sua vida é você mesmo. E você pedindo socorro a Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a sua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Faça isto agora. Em nome de Jesus Cristo, livre-se da grande tribulação que vai cair na terra. Receba o Filho de Deus como Salvador pessoal de sua alma agora, em vida, antes de você morrer. Se você morrer também não adianta mais nada. Se perdeu, abandonou, não quis, perdeu a salvação porque não se arrependeu em vida. Portanto, prezados amigos, pessoas que nos deram o prazer de ouvir esta mensagem, Deus abençoe sua vida, Deus ilumine o seu coração, a sua alma, Deus tenha piedade, compaixão e misericórdia da tua pessoa e lhe dê a salvação que a tua alma tanto precisa para que ela não se perca na destruição do inferno. Receba Jesus como Salvador. Arrependa-se agora, viva eternamente com Deus, para a glória do grande nome de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seus filhos, a sua fé e a sua confiança em Deus, hoje e para todo o sempre, é o que eu rogo a Deus, a todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. A Bíblia diz que todas as pessoas na terra que se arrependeram de seus pecados, aceitaram o Evangelho do Filho de Deus, aceitaram a Jesus como Salvador, seus nomes estão escritos no livro da vida no céu, e no dia do arrebatamento, estas pessoas em todo o mundo irão ouvir o toque das trombetas de Deus e irão desaparecer do planeta Terra. Este é o único modelo que existe no planeta Terra para todas as pessoas que hão de desaparecer. Este texto da palavra de Deus que lemos, que traz estas indicações, está na referência de
1 Tessalonicenses, capítulo 4, a evolução do mundo se multiplicou extraordinariamente. Não se pode dizer que haja ainda na Terra algum continente nos quais não existem pessoas. Porque quando Deus Pai Todo-Poderoso criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, e criou os seres humanos e disse, crescei e multiplicai, e depois do dilúvio ele tornou a dizer, crescei e multiplicai na terra, aumentai a terra, este poder soberano de Deus que operou e está operando em toda a população mundial, está chegando ao clímax do grande e glorioso momento daquilo que estamos anunciando. Todos os continentes da Terra já estão cheios de pessoas. Este evangelho que anuncia a salvação, e versículo 17. Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. Ele disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Quando Jesus estava pregando o evangelho na terra, salvando almas, libertando os cativos e oprimidos do diabo, ele prometeu estas palavras no Evangelho de João, que ele voltaria para levar a sua igreja. Ao passar quase 2000 anos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Amados irmãos, gostaríamos de dar um tema a esta mensagem: o arrebatamento e a angústia a qual ficará a terra para as pessoas que não irão participar do arrebatamento. E como fazer para participar do arrebatamento? A Bíblia. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, queremos louvar e exaltar a Santíssima Majestade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Prezados irmãos, pessoas amigas, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, gostaríamos de compartilhar a santa mensagem da Palavra de Deus. E para isto, gostaríamos de ler um texto da Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. E nos diz assim a Palavra de Deus: